Boa noite, meus irmãos, paz do Senhor. Mais um dia onde estamos louvando e adorando a Deus, uma graça que Ele nos concedeu. Vamos, à nossa leitura de hoje, Gênesis 26. Gênesis 26, hoje nós falaremos de como lidar com pessoas difíceis e invejosas, continuando, essa nossa série de pinceladas em Gênesis que estamos fazendo esse mês. Esse agora já é a quarta exposição que estamos fazendo em Gênesis esse mês. Vamos prosseguir. Gênesis 26, nós vamos ler até o versículo 7, mas mantenha sua Bíblia aberta porque nós vamos fazer uma exposição completa do capítulo. Agora, nesse primeiro momento, só vamos ler até o versículo 7. Então acompanhe comigo. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos e meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Vamos orar. Santo Deus, abençoa-nos, Senhor, agora, para que possamos, ó Pai, crescer através da Tua palavra e aprender, ó Deus, como Teus servos, a saber enfrentar os desafios dessa vida. Que sejamos, ó Deus, como Abraão e Isaque, homens que se manteram fiéis à Tua palavra e viveram de acordo com os Teus preceitos. Fala aos nossos corações nessa noite. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. O irmão pode sentar. No domingo pela manhã nós falamos, sobre a Torre de Babel, mas domingo à noite nós já começamos a abordar algumas pinceladas. Claro, nós não estamos fazendo a história dos patriarcas completa, mas na semana passada nós abordamos algo que aconteceu na vida do patriarca Abraão, que é, junto com seu filho Isaque, posteriormente Jacó, os 3 patriarcas, que darão origem às 12 tribos de Israel, e cuja promessa de Deus vai se cumprir. Todas as nações da terra serão abençoadas, como todas as nações da terra foram abençoadas através dessa família, porque dessa família vem Cristo Jesus. Jesus Cristo é descendente direto desses homens. Por isso, em Cristo, nós podemos declarar hoje: todas as nações da terra foram abençoadas, porque a promessa se cumpriu, veio o Salvador. E o Salvador nos redimiu dos nossos pecados. E nos 4 cantos da terra há crentes, há igrejas sendo fundadas, há vidas sendo salvas. Por isso, mesmo que o mundo na sua totalidade não encontre a salvação, em cada lugar do mundo há crentes. Por isso, todas as nações da terra são abençoadas em Cristo. E Deus utilizou essa família para isso. Nós vimos à noite que Deus já chamou Abraão já idoso e lhe prometeu descendência já idoso. Os anos se passaram, o desespero acabou batendo, principalmente sobre sua esposa, que estava vendo que ela já era estéril jovem, agora uma mulher já idosa, continuava a não ter filhos, e ela teve aquele plano envolvendo Agar. E nós vimos que não deu nada certo.
vimos que Abraão teve um filho através de Agar. Mas, posteriormente, Deus cumpriu sua promessa na vida de Abraão e de Sara. Eles tiveram um filho chamado Isaque. Isaque, ele tem... O nome dele é também um jogo de palavras que o próprio Deus criou. Ele leva, ele assemelha-se à palavra hebraica que seria mais ou menos riso ou risada, no sentido de que ele trouxe alegria, ele trouxe felicidade àquela família. E também porque quando Deus anunciou pela última vez que Sara teria um filho, ela riu, mas riu de descrédito. Então Deus coloca o nome nessa criança, mostrando que, de fato, ela deveria rir sim, mas rir porque ele cumpriria sua promessa, e ele cumpriu. E agora, no capítulo em que estamos, Abraão acaba de falecer, já havia perdido sua esposa, e agora veio a falecer. Então Isaque agora é o herdeiro de toda aquela fortuna, de toda aquela riqueza que o pai deixou. E é sua responsabilidade colocar para frente e se manter fiel a Deus para que a promessa do Senhor continue a se cumprir. Nesse momento em que nós vemos aqui, Isaque sai do local onde estava e vai para Gerar. Qual é o lugar que ele estava? Ele estava em Canaã. Como nós sabemos disso? Porque foi lá onde Abraão se pousou, e é a terra que Deus prometeu a eles. Houve grande fome naquela terra, então ele pretendia ir para o Egito, mas o Senhor disse para ele ir para Gerar. O que é curioso, porque a terra de Gerar, que também é próxima de Canaã, é uma terra conhecida por ser um lugar seco, é um lugar difícil de plantar. É um lugar com dificuldade de água, um lugar que tem poucas chuvas. Então, Isaque estaria trocando 6 por meia dúzia. Ele está saindo de um lugar que está difícil e ele pretende ir ao Egito. Mas Deus fala, não, vá para Gerar. E nós não vemos Deus justificando o porquê ele deveria ir para lá, apenas dizendo que ele deveria confiar e que se ele confiasse e obedecesse, seria abençoado. Então nós vemos já essas características do nosso Deus. Nem sempre ele vai nos explicar tudo. Nem sempre vai nos mostrar o futuro e nem sempre dará satisfações daquilo que ele quer para as nossas vidas. Ele não nos deve satisfação. Mas há uma promessa aqui feita a Isaque, que é o que deve nos trazer norte. Quando nós nos mantemos fiéis à palavra de Deus, ele permanece ao nosso lado e ele nos abençoa, mesmo em terras difíceis, mesmo em lugares difíceis. E foi da vontade de Deus que ele saísse de Canaã sim, mas fosse para Gerar, para essa terra que era uma terra já habitada por filisteus. Abraão, seu pai, tinha já terras naquela área, na área de Gerar, pois ele já tinha acordo com o líder, com o rei daquela região, que era Abimeleque. Então vamos continuar aqui na leitura. Nós lemos aqui as promessas do Senhor, quero relê-las para você a partir do versículo 3. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Então, quais são as promessas específicas para essa terra? Deus estaria com ele, Deus estaria o acompanhando. É como se Deus falasse, vai morar lá, porque eu vou morar lá com você. E lá ele o abençoaria. Por quê? E aí Deus vai relembrar a promessa que tinha feito a Abraão. Porque a você e seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz com seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Então as promessas são, Deus estaria com ele, Deus o abençoaria e Deus faria se cumprir tudo aquilo que prometeu a Abraão. E aqui Deus coloca um parâmetro para que Isaque siga, um parâmetro de vida para que Isaque se mantenha fiel. Qual é o parâmetro? A própria vida de seu pai. Versículo 5, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos e mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Então Isaque era herdeiro da fortuna de Abraão.
Mas não somente da fortuna de Abraão. Isaac também era herdeiro da promessa que Deus fez a Abraão. Então nós vemos que Abraão não deixou apenas riqueza material para seu filho, mas principalmente através dele a riqueza que Deus lhe deu da promessa santa e o conhecimento de Deus. E isso é um alerta para aqueles que já são pais. De qual herança você está deixando para o seu filho? Se for somente a herança do dinheiro, vai ver que a terra de Canaã começou a ter fome. Então, a herança financeira não é garantia de que ele terá uma boa vida. Pode vir pandemia, pode vir todo tipo de dificuldade a derrubá-lo e tirá-lo desse lugar. Então, qual é a herança maior que o pai cristão, a mãe cristã pode deixar a seu filho? A herança que eu recebi de meu pai é o ensino sobre quem é Deus e o que Ele faz. Nós vemos que aqui, em nenhum momento, Isaac questiona a Deus. Senhor, eu vou para uma terra de filisteus. Senhor, eu vou para uma terra que tem seca. Ele não questiona, ele segue. Ele aprendeu isso com seu pai, porque Abraão não questionava a Deus. Até mesmo quando Deus pediu seu filho, Abraão foi firme. É algo que o crente precisa aprender. A maior riqueza que nós podemos deixar a outra pessoa é ensinar sobre Deus, é falar sobre o Senhor. É a riqueza que você pode deixar para seus filhos, para seus netos. É a riqueza que nós podemos dar a nossos vizinhos. É a riqueza que podemos dar àqueles que estão ao nosso redor. Quem é Deus? O que Ele faz? E o porquê? Ele é um Deus tão confiável a ponto de nós depositarmos nossas esperanças nele. A partir do versículo 7, nós vamos começar a ver as dificuldades que Isaac vai começar a enfrentar nesse lugar que Deus o enviou. Versículo 7. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser tão bonita. Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disse que era tua irmã? Isaac respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e teria trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Deus permite que aconteça uma coisa que já tinha acontecido com Abraão por 2 vezes. Quando Abraão foi para o Egito, ele disse que Sarai, depois mudou seu nome para Sara, era sua irmã. E depois, com Abimeleque, quando Abraão veio morar aqui, ele tinha mandado essa história também. Porque era um costume terrível dos filisteus. Eles matavam os forasteiros e roubavam tudo que eles tinham, inclusive a família. Então, por medo de ser morto e deixar o ar de esperança nos filisteus, porque uma irmã solteira significava que algum deles ali poderia um dia casar-se e também herdar aquela fortuna toda. Então o povo paparicava eles, o povo tinha ali aquela, um dia eu posso casar com a irmã desse homem, é uma oportunidade à frente. Mas Abimeleque, do alto de sua janela, ou da janela de alguém, ele viu que, como eles eram um casal, eles estavam ali namorando. Ele observou que, obviamente, não era uma relação de irmão com irmão. E ele chama ela, na verdade, a tua mulher. E ele coloca aqui, traria culpa sobre nós. Por que ele diz isso? Porque um dia já veio culpa sobre eles. Porque quando Abraão estava lá e Abraão disse a mesma história, Abimeleque quis casar com Sara. Quis levar Sara para sua casa. E Deus trouxe castigo para aquela terra. Então, quando Abimeleque olhou lá de cima, viu a mesma situação, falou: de novo, a desgraça vai acontecer. E ele corre para resolver a situação. Deus permite que essas coisas aconteçam para mostrar que o mesmo Deus que estava com Abraão está agora com Isaac.
Ele passa pelas mesmas coisas e Deus continua a guardá-lo da mesma forma. Mas o que nós podemos aprender aqui nessa pequena passagem? Isaac estava com medo dos invejosos. Isaac estava com medo daquele que teria inveja da sua esposa, inveja dele ter uma esposa bonita, dele ter tantas riquezas, e dessa pessoa lhe fazer mal. E para proteger-se dessa inveja, para proteger-se dessa maldade, ele bola essa história. Mas o que nós aprendemos aqui? Foi a mentira de Isaac que protegeu ele e a sua mulher? Foi alguma atitude dele que o livrou da inveja dos outros? Foi a mão de Deus. Hoje em dia o crente ainda não aprendeu isso. E o crente fica aí correndo para fazer alguma coisa para tirar o mal-olhado, cultos de libertação, e a gente pensa, libertação do pecado, louvado seja Deus. Não, é libertação do mal-olhado, da inveja. Vamos, fazer loucuras, andar pelo sal grosso, fazer alguma coisa para que o mal-olhado dos outros, para que a inveja dos outros não nos atinja. Mas o que nós vemos aqui? Deus guarda as nossas vidas. Não é a inveja de terceiros que vai nos fazer mal. Deus guarda as nossas vidas. O crente não tem que ficar inventando histórias, ou não tem que ficar fazendo coisas mirabolantes, rituais para proteger-se da inveja. O crente tem que confiar em Deus. Senhor, aqui está a minha família, aqui está aquilo que eu tenho, eu entrego nas tuas mãos, pois tu és maior do que os reis desta terra. E Deus fez isso. Deus protege essa família. Deus guarda o seu casamento e o livra do mal. E vamos continuar na leitura, versículo 12. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Colheu 100 por 1 aonde? Numa terra de seca, numa terra que é muito difícil de plantar, no mesmo lugar onde Deus o ordenou a ir. O que nós aprendemos aqui? Quando Deus nos dá uma direção, nós devemos seguir. Ainda que as circunstâncias digam o contrário, porque nós não sabemos aquilo que Deus sabe. Nós não olhamos lá na frente e, principalmente, nós temos um Deus que pode fazer até mesmo as terras áridas e secas darem muitos frutos. É por isso que a prosperidade do crente não depende se alguém está de inveja com ele ou não, porque há gente que usa nessa desculpa. Eu não consigo crescer na vida porque tem gente invejosa me atrapalhando. Eu não consigo crescer na vida porque tem mal olhado. Eu tenho que tirar essa energia ruim de mim. Veja bem, ele está numa terra cercado por inveja, e Deus o faz prosperar numa terra árida e seca. Deus é o dono do ouro e da prata, é o Senhor da natureza. Deus pode todas as coisas. Versículo 13. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. O termo, antigamente não existia o que nós temos hoje, mas seria como se ele fosse milionário e virou bilionário. Ele já era muito rico, ficou mais rico, e ficou mais, e mais, e mais, até que já está riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na época, e encheu-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. A terra de Gerar, o nome Gerar seria semelhante a um lugar noturno, Não sabemos se é no sentido de noitada ou no sentido de permuta, quando as caravanas encontravam alívio ali. Nós não sabemos disso. Mas o nome da terra já indica que era uma terra que era passagem para muitas pessoas. Ou seja, haviam muitas pessoas que paravam ali. Haviam muitas pessoas que se alojavam ali, todo tipo de gente. Mas nenhum deles conseguiu tanta riqueza quanto Isaque conseguiu ali. E isso atrai a inveja
dos filisteus, atrás da inveja dos moradores. Esses poços já tinham sido cavados por Abraão, na época que Abraão morou lá, ou seja, Isaac apenas herdou os poços. O que esses caras fizeram? Entulharam os poços. Então, se é uma terra de seca, tem poucos poços. Qualquer pessoa inteligente, qualquer pessoa normal, sabe que num momento de muita necessidade, até o poço do vizinho é bênção, porque eu posso ir lá pedir água, eu posso ir lá encontrar uma ajuda. Mas na mente do invejoso isso não funciona, porque o invejoso nutre pelo alvo da sua inveja um ódio tão mortal por aquilo que ele tem, por aquilo que ele conquista, que ele para de enxergar a lógica e começa a preocupar-se apenas em prejudicar a pessoa. E muitas das vezes nós somos alvos desse tipo de pessoa ou caímos no pecado de nos comportarmos assim. E nós precisamos ter sabedoria para saber identificar. Eles não queriam roubar Isaac, eles queriam atrapalhar. Ou seja, se nós não temos essa riqueza, ele também não vai ter. Se nós não temos essas terras, ele também não vai ter. Se nós não temos essa água, ele também não vai ter. Qual é a postura do servo de Deus diante daquele que tem mais que ele? Qual é a nossa postura diante daqueles que têm mais que nós, diante daqueles que estão crescendo mais que nós, diante daqueles que alcançam voos mais altos que nós? O servo de Deus não pode nunca querer desejar o que é do outro. O servo de Deus precisa descansar no Senhor. Se Deus está me permitindo passar por essa situação, é porque algo grandioso Ele tem para mim também. E se não for em valor, se não for em dinheiro, se não for em espécie, se não for em riquezas, outras coisas mais Deus tem para mim. O fato de eu não ter aquilo que outro tem não significa que Deus não esteja me abençoando. Deus abençoa seus servos de muitas maneiras. Eu posso não ter a riqueza deles, mas talvez eu tenha mais paz do que eles. Talvez eu tenha uma família mais abençoada que a deles. Talvez eu tenha uma casa mais unida que a deles. Talvez eu tenha mais saúde que eles. E ainda que eu não tenha nada disso, talvez eu tenha a presença de Deus, coisa que eles não têm. Nós precisamos olhar para aquilo que Deus nos dá e sermos gratos. Mas e quando nós estamos do outro lado? Quando nós somos os prejudicados, né? Quando nós somos prejudicados, a primeira coisa que nós queremos é buscar justiça. E Abimeleque era o rei daquela região. Então, era de se esperar que o rei fizesse justiça. Principalmente porque se nós formos lá atrás, num acordo que foi feito entre Abraão e Abimeleque, Abimeleque prometeu sob juízo que aquelas terras seriam sempre de Abraão e que a descendência dele seria guardada por ele. Ele fez esse acordo com Abraão. E aqui o que ele faz? Sai de nossa terra, você está causando problema. O homem teve os poços entulhados e a autoridade que devia trazer justiça só o prejudica. Nada diferente do que nós vivemos hoje no nosso país, né? Parece que as autoridades conspiram a favor daqueles que querem fazer o mal. Parece que a justiça está perdida. Nós observamos isso na nossa realidade. E isso cai para nós por medo, porque nós, as pessoas comuns, têm medo de buscar na justiça e acabar sendo prejudicada, mesmo estando certa, mesmo estando correta. Isso já era uma realidade que acontecia lá atrás. E o que aconteceu? Versículo 17. Por isso Isaque mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar e ali estabeleceu-se. Ou seja, Isaque não contendeu. Nós precisamos entender que Isaque já tinha herdado de seu pai tanto poder que ele poderia já ter enfrentado Abimeleque mesmo no momento em que chegou lá. Porque lá atrás Abimeleque já tinha medo de Abraão, porque Abraão era muito poderoso. Vamos lembrar que quando Ló foi capturado, Abraão juntou uma pequena milícia, um pequeno exército de 300 homens, e ele foi para enfrentar 5 reis. Ele entrou dentro de uma guerra e venceu. Então ele tinha poder. Isaque herda isso. Isaque tinha poder bélico, ele tinha poder militar. Ele não era ali um pai de família pobrezinho que estava, ele tinha muita gente trabalhando para ele.
E nessas terras ele ficou muito mais rico do que já era, ou seja, ele tinha agora um exército muito maior do que o que ele chegou. Ninguém poderia expulsar ele de lá. E ele poderia roubar todos os postos que ele quisesse. Ele poderia enfrentar cada pessoa que quisesse, inclusive o rei, e assumir o controle total. Muitas das vezes, nós colocamos dentro do nosso coração, isso é algo muito perigoso, que nós só não faremos algo contra aquela pessoa porque nós não temos o que fazer. Porque se tivéssemos e se pudéssemos, faríamos. Isaac poderia ter feito de tudo, mas ele não fez. Ele se conformou com a injustiça? Seria isso? Então quer dizer que Isaac se conforma com a injustiça? Não. Isaac confiou no Deus que o colocou lá. Se Deus me colocou aqui, e se Ele está permitindo que a situação chegue dessa forma, Ele está no controle de tudo, eu vou continuar seguindo. E ele não sai daquela região, ele só vai um pouco mais distante, ele vai para as regiões dos vales e ali se estabelece lá. Versículo 18, Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Ezeque tem um significado mais ou menos como de contenda. Então, Ezeque é contenda, no sentido de luta, de batalha. Nós já vimos, durante essa passagem que nós estamos fazendo em Gênesis, que as pessoas dão nomes a pessoas e lugares de acordo com aquilo que elas estão vivendo. Nós vimos quando é um momento feliz, eles colocam o nome do filho de alegria, quando é um momento triste. A mesma coisa são com os lugares. Nós vimos que Agar deu nome ao poço que ela estava, ao Deus que vive e me vê, porque ela passou por aquele momento e testemunhou aquilo. Isaac, ele tinha dado a esses poços o nome que o pai tinha dado. Nós não temos, nós não temos esses nomes, mas ele muda o nome desses poços por causa do problema. Ele coloca de Ezeque, que significa contenda. Esse nome, ele consegue descrever bem qual é a maior característica daqueles que são invejosos, daqueles que estão distantes de Deus. Eles gostam de contenda, eles gostam de briga. O alimento deles é esse. Eles provocam e provocam até tirar a outra pessoa do sério, até que a briga aconteça. Eles buscam isso, o alimento para eles é esse. O que eles estavam ganhando, entulhando os poços? Nada. Mas eles se alimentam da contenda, da discussão, da briga. Eles buscam isso. E quando nós cedemos ao que eles querem, nós damos aquilo que eles mais gostam. Quando nós cedemos às provocações, nós estamos dando para eles o maná que eles gostam de comer. Contenda e briga. É aquela pessoa que fica ali te provocando até você falar alguma coisa. Quando você fala, parece que a alma da pessoa, o porco deitou na lama e está comendo da lavagem. É o desejo que certas pessoas têm de contenda, de briga. Mas qual é o maior desejo do servo de Deus? O desejo do servo de Deus é o desejo do mundo? É o desejo dos invejosos? Versículo 21. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiam por causa dele, por isso chamou de Sitna. Sitna já é um sentido de inimizade, mas uma inimizade acusatória. É aquela pessoa que te acusa injustamente. É meu inimigo, mas não um inimigo de batalha. É um inimigo porque ele me acusa injustamente daquilo que eu não fiz.
Então Isaac está passando pela inveja e lidando com pessoas difíceis que querem a todo momento tirá-lo do sério. E estão fazendo acusações mentirosas contra ele. Que acusações? Estão dizendo que os poços eram deles. Estão dizendo que a água era deles, quando na verdade quem fez foi o pai. Ou seja, além de entulharem seus poços, ainda humilham o homem, dizendo que o pai dele era um ladrão, que chegou lá para roubar, e que roubou poços que não era dele. Muitas das vezes nós passamos por situações assim, né? E lidamos com pessoas assim. Pessoas que são tão difíceis. E diferente de Isaac, nós não podemos sair muitas das vezes de perto dessas pessoas, pois nós trabalhamos com elas ou moramos com elas, são pessoas da nossa própria família, ou são vizinhos, ou são conhecidos que estão sempre no convívio familiar. São pessoas difíceis que trazem dor para nós e parecem buscar constantemente nos tirar do sério, brigar, nos acusam de coisas que nós não fizemos e demonstram querer tomar aquilo que é nosso. Essas dificuldades que Isaac está enfrentando agora, mostram qual é a postura do homem que confia em Deus. Versículo 22. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperamos e prosperaremos na terra. Entulharem o seu poço pela primeira vez e você sair do lugar é uma coisa. Entulharem pela segunda vez e você sair do lugar é outra. Agora, pela terceira vez já é demais. Talvez um homem com metade do poder que Isaac tivesse já tinha feito um estrago. Isaac poderia ter feito horrores naquela terra. Ele poderia ter reagido, mas ele permaneceu confiando no Senhor. Amados irmãos, nós precisamos aprender isso aqui com Isaac. Agora o Senhor nos abriu espaço. Não depende dos nossos inimigos e nem das circunstâncias. Tudo está nas mãos de Deus. Eu preciso confiar nele. Eu preciso descansar nele. Eu não devo deixar que ódio por outras pessoas entre no meu coração. Eu não devo, e aqui nós não estamos dizendo que não hajam situações, graves, onde nós realmente precisamos nos posicionar. Vão haver situações onde nós vamos sim precisar falar com pessoas, onde vamos precisar reagir. Mas o que nós aprendemos aqui com Isaac é que a primeira opção é sempre confiar no Senhor e esperar nele. Se Deus me deu esse poço, ele me dará outro. Se Deus permitiu que isso aqui fosse entulhado, um novo virá. Eu vou continuar esperando. Como conseguir isso? Como conseguir essa paz? Nós vamos aprendendo lá no Novo Testamento, a paz que excede todo o entendimento. Dá para entender um negócio desse? Dá para entender como um homem que tem tanto poder consegue aturar tanta coisa assim? Provavelmente nós não aguentaríamos tanto. Mas ele aguenta. E nós podemos aguentar também. Como? Com a paz de Deus. Nós precisamos orar constantemente: Senhor, dá paz ao meu coração. Senhor, dá paz ao meu coração. Eu estou lidando com pessoas tão difíceis. Eu estou lidando com pessoas tão invejosas. Estou lidando com pessoas que querem me prejudicar. Lidando com pessoas que falam coisas pesadas para mim. Lidando com pessoas que entulham meus poços, que me prejudicam. Senhor, derrama da tua paz sobre o meu coração, para que eu possa olhar para essas pessoas e não sentir ódio ou raiva, para que eu possa continuar a confiar em Ti, para que aconteça isso aqui que aconteceu agora. O Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Sabe o que significa Reobote? Lugar espaçoso. Lugar espaçoso. Ele deu esse nome porque esse lugar é muito espaçoso? Talvez até o seja.
mas na literatura hebraica há uma explicação para isso. Vamos abrir rapidinho lá no Salmo 18, não desmarque o texto principal, mas vamos lá no Salmo 18. Vamos ver o que significa lugar espaçoso. Salmo 18 foi escrito como Davi agradecendo a Deus, porque Deus não permitiu que ele caísse nas mãos de Saul, né? Salmo 18, no versículo 18 também, versículo 18 e 19. Versículo 18 e 19. Salmo 18, versículo 18 e 19. Vou fazer a leitura, acompanhe comigo. Eles me atacaram no dia da minha desgraça ou no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi meu amparo. Ele me deu total liberdade, livrou-me porque me quer bem. Esse livrou-me, essa palavra livrou-me, ela foi traduzida do termo Reobote. O Senhor me deu Reobote. O Senhor me deu livramento. Esse termo Reobote, lugar espaçoso, ele está atrelado à ideia de livramento. Por quê? Porque quando a gente se sente no lugar de aperto, eu posso dizer para você, né? Estou num aperto terrível. Jesus falou que o caminho do crente é um caminho estreito. Para a literatura hebraica, mas não somente, também para nós, lugar estreito, lugar apertado, é uma situação difícil que nós estamos enfrentando. Eu estou num aperto, eu estou numa situação muito difícil, eu estou passando por um momento terrível. Mas Deus me livrou, me deu rebote. Ele me tirou desse lugar e me colocou no lugar espaçoso. Ele me trouxe livramento. Ele me colocou no lugar espaçoso. Lugar espaçoso significa livramento. O que Isaac estava dizendo? Eu estava passando um aperto com aqueles caras, mas hoje o Senhor me deu livramento. O livramento vem do Senhor. O livramento vem do Senhor. Ele pode nos livrar, inclusive dos nossos perseguidores. Ele nos tira desse lugar de aperto que nós estamos. Ele nos tira dessa situação difícil que nós estamos e nos coloca num lugar espaçoso, no lugar onde nós temos paz. Lá em João 14:2, Jesus vai nos dizer que o lugar do descanso, a terra que Deus está preparando para nós, tem muitas moradas, é um lugar que tem muito espaço. Deus nos tira dessas situações difíceis e nos coloca em lugares onde nós podemos desfrutar de paz. A paz vem do Senhor. Vingança não vai trazer paz para os nossos corações. Tentar revidar acusações e ofensas não vai trazer paz aos nossos corações. Mas quando nós confiamos em Deus e nós esperamos nele, Ele faz cumprir em nós o Reobote. Ele nos tira do nosso aperto e nos coloca no lugar de descanso, onde nós podemos repousar e dizer: agora sim aquele aperto acabou. Vamos ver mais uma vez onde esse termo Reobote é aplicado. Salmo 31. Salmo 31. Versículo 7 a 8. As traduções mais antigas vão ter, o exato termo fora do hebraico. Talvez a sua Bíblia tenha algum rodapé aí. Se você for no rodapé, você vai ver aqui. Gênesis 31:8, traduzido do hebraico é: puseste os meus pés num lugar espaçoso.
Se a sua Bíblia tem rodapé, provavelmente tem isso aí. Principalmente se for a NVI. Vai estar logo aqui embaixo dizendo: no hebraico, puseste os meus pés no lugar espaçoso. Como ficou essa frase no português? Versículos 7 e 8. Exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, deste-me segurança e liberdade. Vamos lá no rodapé. Versículo 7, hebraico. Firmaste a minha montanha. Capítulo 31, versículo 8, hebraico. Esse termo aqui, do versículo 38, que vai dizer, deste-me segurança e liberdade, no hebraico significaria Rehobote Halá. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. O que é isso? Me livrou das mãos dos meus inimigos. Quando nós estamos num lugar apertado, há pessoas nos perseguindo e nos atacando. Mas quando Deus vem intervir, Ele nos tira dessa situação. E muitas das vezes Deus é tão maravilhoso que acontece... Sabem alguém que era um perseguidor assíduo e foi transformado? Paulo. Matador de crentes. Muitas das vezes Deus permite que perseguidores venham ao nosso encalço, porque talvez seremos nós mesmos aqueles que irão ser usados para que essas almas se convertam. Deus tem coisas maravilhosas para nós. E para encerrarmos, vamos voltar lá no texto principal. Gênesis 26, versículo 23. Gênesis 26, versículo 23. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de teu pai Abraão, não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu naquele lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. O que teria acontecido se Isaque tivesse permitido que o seu coração tivesse se corrompido? Nós não sabemos. Não sabemos se talvez complicaria as coisas, não sabemos se Deus se afastaria dele, mas nós sabemos o que ele fez. O que ele fez? Ele permaneceu confiando em Deus. E o que Deus fez? Deus o colocou no lugar espaçoso. Há um lugar espaçoso para a minha vida também. Há um lugar espaçoso para a sua vida também. Há livramento de Deus para nós. Há um lugar onde Deus vai nos colocar, onde não sofreremos mais acusações infundadas, onde não seremos mais prejudicados por pessoas, onde não seremos mais atacados e onde não teremos mais tantas tribulações. Mas até chegar nesse lugar, o que nós devemos fazer? Nós devemos continuar confiando em Deus e não permitindo que os nossos corações sejam sujos, sejam entupidos pelo entulho dessas pessoas. Nós precisamos permanecer no propósito que Deus estabeleceu para nós. Pois se Deus colocou Isaque em Gerar, é lá que Deus vai lhe abençoar. E se Deus me colocou nessa família, nesse emprego, nessa cidade, nessa igreja, nesse local, é aqui, é nesse lugar que Deus vai me fazer prosperar também. E ainda que não seja financeiramente, será espiritualmente, porque Deus é grande. Não importam as circunstâncias, o meu Deus é maior. Nós precisamos clamar ao Senhor todos os dias: Senhor, renova o meu coração, para que eu seja parecido como Abraão, como Isaque, para que eu seja parecido como o Senhor Jesus Cristo, que mesmo crucificado não desejou o mal aos seus algozes, mas pediu ao Pai que lhes perdoasse. Essa deve ser a nossa postura. Esse deve ser o nosso padrão. E precisamos parar de ter medo de invejas, ter medo de olho grande. Deus não pode ser limitado por ninguém.
Nada pode limitar o poder de Deus. O dia que Ele quiser nos abençoar, não há homem, não há rei, não há autoridade, ninguém pode impedir o agir do Senhor. Ninguém pode impedir o agir do Senhor. E talvez hoje você, talvez eu, estejamos em situações onde nós podemos dizer: estou num aperto, estou me sentindo sufocado, são problemas para todos os lados, é perseguição dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, são entulhos na minha vida profissional, são entulhos na minha renda, são entulhos na minha saúde que não anda bem, são entulhos na minha vida espiritual, são problemas e problemas e mais problemas que estão entulhando e impedindo a minha progressão. Parece que tudo está contra mim, parece que eu estou numa terra seca que não produz nada. Eu prego e ninguém na família se converte. Eu trabalho e a crise financeira continua. Eu me cuido e a enfermidade continua a me atingir. Parece que eu estou numa terra que não dá fruto algum. É nesses momentos, quando nós nos sentimos nesses apertos, que nós temos que nos lembrar da grandeza do nosso Deus. Porque é nessas terras que Ele faz maravilhas. Por que aquele povo ficou com tanta inveja de Isaac? Porque justamente em uma terra que dizia que nada poderia acontecer, ele prosperou ali. Deus não depende das circunstâncias. Deus não depende daqueles que estão ao nosso redor. Ele nos tira desse lugar de aperto. E é o que nós precisamos fazer essa noite. Nós precisamos orar ao Senhor: Senhor, tira-me desse lugar de aperto. Tira-me desse lugar difícil. Nós já fizemos aqui uma exposição completa, né, do livro todo de Jonas. Lembram da oração de Jonas? Quando Jonas estava lá, dentro da barriga do peixe, ele orou por salvação. E ele declara que o Senhor era o Deus da sua salvação. Esse é o mesmo Deus que nós estamos pregando aqui. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o Deus da igreja. É o nosso Deus. Que essa situação de aperto que veio sobre nós não venha ser aquilo que vai contaminar os nossos corações e nos colocar em desespero, mas venha ser um momento em que nós vamos ver as maravilhas de Deus acontecer nas nossas vidas. E como nós vamos ver essas maravilhas? Nos mantendo fiéis ao Senhor. Eu não vou me deixar contaminar. Eu não vou me deixar influenciar. Eu vou continuar confiando no Senhor. Ele pode fazer uma única sementinha produzir a 100. O nosso Deus é bom. E há um lugar espaçoso para nós. E maravilhosamente, esse lugar espaçoso não se limita a esse mundo. Há uma terra de muitas moradas também esperando por nós. As maravilhas de Deus estão também lá. Quando estivermos enfrentando as crises aqui, precisamos olhar para lá, para a terra que Ele nos prometeu, para o lugar onde Ele falou que não haveriam mais angústias e dores, onde não haverão mais doenças, onde não haverá mais perseguição, e onde Ele enxugará dos nossos olhos cada lágrima. Porque talvez nessa vida eu não veja um lugar espaçoso, mas vai chegar o dia em que Ele mesmo vai me pegar pela mão e vai me colocar nesse lugar espaçoso, lugar de descanso, lugar onde eu irei receber o galardão por tudo isso que passei até aqui, lugar onde Ele vai me recompensar pela minha obediência. Esse lugar é a morada do Deus Todo-Poderoso. Lá também é espaçoso. Lá também é espaçoso. E lá sim há livramento para todos os problemas desse mundo. Que Deus nos mantenha fiéis. Que Deus nos conserve puros. Para que possamos esperar um lugar espaçoso aqui e principalmente lá. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus poderoso. Nós queremos Te agradecer, ó Deus. Te agradecer, ó Deus, por esse momento em que estamos passando. Sim, ó Deus, queremos Te agradecer. Mesmo talvez momentos tão difíceis, ó Pai.
Mesmo, ó Deus, momentos onde nós nos sentimos tão apertados, lugares, ó Deus, de dificuldade, momentos de aperto, momentos de Siquém, momentos, ó Pai, de injúrias, momentos, ó Deus, onde inimizade, momentos, ó Pai, onde nós somos tão atacados. Nós queremos te agradecer porque nós só estamos de pé até aqui, porque o Senhor tem nos sustentado. Ó Deus, Isaac reconheceu que cada momento de prosperidade veio de Ti, e nós reconhecemos isso também, Senhor. Nossas vidas estão em Tuas mãos, ó Deus. As nossas vidas não dependem se as circunstâncias estão ao nosso favor ou não. As nossas vidas não dependem se há pessoas ao nosso favor ou não. As nossas vidas estão na Tua total dependência. E é em Ti, ó Deus, que queremos confiar. É em Ti, ó Deus, que queremos nos manter, ó Pai. Firma os nossos corações, para que nós não venhamos a ceder às provocações desse mundo. Que, ó Deus, enquanto aqueles que buscam briga e confusão estão afoitos por isso, que sejamos nós, os filhos da paz. Aqueles, ó Deus, que buscam em Ti a paz. Traz paz para a nossa vida, Senhor. Traz paz para a nossa casa, traz paz para a nossa família, ó Deus, paz para o casamento, paz para o pai, para o filho, ó Deus, traz paz, Senhor, traz paz para o meu trabalho, ó Deus, derrama da Tua paz, Senhor, que os perseguidores desistam, ó Deus, que, ó Pai, os corações sejam transformados, e talvez aquele que tanto perseguiu venha ser esse também a conhecer as Tuas misericórdias, a se converter. Que seja eu, ó Deus, um instrumento para ser bênção a outras vidas, ó Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, que eu não fique com os olhos fixos, ó Deus, nos poços entulhados, que eu não fique olhando para aquilo que está dando errado, que eu não fique olhando, ó Deus, para os problemas, mas, ó Pai, eu quero que os meus olhos estejam fitos em Ti, pois Tu és a solução para as nossas vidas, Senhor. Tira-nos, ó Deus, desse lugar apertado, tira-nos, ó Deus, desse lugar de contenda, tira-nos, ó Deus, desse lugar de injúria, e dá-nos, ó Pai, um lugar de descanso. Dá-nos, ó Deus, um momento de liberdade, Senhor. Tira-nos, ó Pai, desse aperto. Nos coloca num lugar que tenha muito espaço, Senhor. Ó Pai, invocamos o Teu nome nessa noite, Senhor. Invocamos o Teu nome nessa noite. E que nossas vidas sirvam como altar a Ti. Trabalha nas nossas vidas, Senhor. Trabalha nas nossas vidas. Ó Pai, já podemos sentir a Tua paz inundando os nossos corações. Tu és maravilhoso. A Tua presença é tudo o que precisamos, ó Deus. A Tua presença é o nosso galardão, Senhor. Enquanto tivermos a Tua presença, ó Pai, ainda que tudo esteja ao contrário, nós estamos bem, Senhor. Abra os nossos olhos para vermos isso. Nós somos ricos. Nós somos riquíssimos porque nós temos a Tua presença. Nós não precisamos invejar nada que é de ninguém. Nós não precisamos desejar nada que não temos, porque nós temos a riqueza da Tua presença. Nós somos ricos em Ti, Senhor. Abre nossos olhos para que nós possamos perceber isso, ó Deus. Ó Pai, que as nossas vidas não estejam voltadas apenas para o que essa terra pode nos dar, mas que elas estejam voltadas a Ti, as Tuas maravilhosas promessas, ó Deus. Tu prometeu a Isaac que estaria com ele. Nosso Senhor Jesus Cristo nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E nós cremos que o Senhor está aqui nesse lugar. Está em nossas vidas, está em nossas casas, está no nosso trabalho. Ó Deus, nós queremos confiar em Ti. Aumenta a nossa fé. Aumenta, ó Deus, a nossa fé, para que possamos resistir aos dias de aperto e confiar que dias melhores virão. Que a nossa esperança não esteja nessa terra seca,
mas na terra maravilhosa que Tu nos prometeu. Nós te agradecemos pela Tua palavra, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos nos despedir uns dos outros, crendo e confiando que Deus nos acompanhará ao nosso lar. E lá nós devemos buscá-lo também, irmãos. Nós devemos invocar a presença do Senhor. Precisamos invocar a presença dEle, porque só com a presença dEle nós vamos conseguir. Ó Deus, invocamos a Tua presença hoje nessa noite, pois aquele que invocar o Senhor será salvo. É uma promessa da Tua palavra e nós estamos reafirmando todos os cultos que temos a possibilidade. Nós invocamos o Teu nome nessa noite, porque o Teu nome traz livramento, o Teu nome traz escape, o Teu nome traz paz, o Teu nome traz libertação, o Teu nome traz resposta, o Teu nome tem todo o poder, Senhor. Ó Deus, vem estar conosco, Pai. Vem estar conosco na nossa família. Toca nos corações, ó Deus. Toca nos corações dos filhos, dos maridos, das esposas. Toca nos corações, Senhor. Converte essas almas, ó Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, converte esses corações em nome de Cristo Jesus. Livra-nos, ó Deus, da perseguição. Livra-nos, ó Deus, das injúrias. Livra-nos, ó Deus, das contendas e das guerras e batalhas, Senhor. Ó Deus, vem estar conosco no nosso trabalho. Livra-nos, ó Deus, dos maus, Senhor. Livra-nos, ó Deus, dos perseguidores. O mesmo, ó Pai, em todos os lugares em que viemos a estar. Traz livramento para nós. E usa-nos como instrumentos para alcançar essas vidas. Nós não pedimos que o Senhor os castigue, nós pedimos que o Senhor os salve, Senhor. Salve essas almas em nome de Cristo Jesus. É o que te pedimos, Senhor. Coloca-nos, ó Deus, no lugar espaçoso, que tenha a Tua presença, que tenha a Tua paz. Ó Deus, te agradecemos por esse culto, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meu amado irmão, que Deus te abençoe, te guie e que Deus derrame da paz dele sobre a tua vida em nome de Cristo Jesus.